Boa tarde a todos. O tema que hoje foi nos reservado é para a gente conversar um pouco sobre o homem de bem, né? Essa busca da nossa melhoria, do nosso crescimento, né? É o capítulo bem importante, capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, buscar a perfeição. É uma chamada muito profunda, muito atual em tudo que a gente faz na nossa existência. Tentar fazer sempre da melhor forma possível, de maior amplitude, maior qualidade, maior complexidade, com maior assertividade. E nessa questão, ele tem essa frase principalmente de Jesus: sede, pois, vós também perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lá em Mateus tem essa mensagem de Jesus. E esse capítulo traz temas importantes, como a característica da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, que é aquela passagem que cada um vai largando as sementes ao longo do caminho, e vem os pássaros, pegam uma semente, e outros vão dar produções muito elevadas, simulando, né, essa realidade da nossa existência, né? Alguns dão frutos, outros dão 30, dão 60, dão 100% daquilo que receberam, né? Também tem a questão do dever, da virtude, os espíritos superiores e inferiores, o homem no mundo, e vai falando esses temas bem nessa questão do homem de bem. Várias reflexões no Evangelho, em algumas passagens da psicologia do Evangelho do Adenauer Novaes, e alguns textos da própria do Emmanuel. Eu fui recolhendo algumas passagens que ajudam a gente a crescer mais nesse conteúdo. Então, começa-se assim, lá no Adenauer Novaes: a busca de um significado na vida, uma razão para viver, o que fazer nessa vida, qual o valor, qual o sentido que eu vou dar na minha existência, sempre foi a meta do ser humano, desde o passado até todo o tempo presente. Todo mundo quer encontrar uma razão, para que eu vim, o que eu vim fazer, o que eu devo tornar a minha existência, né? Nós vamos ver vários pensadores que vão trazer essa abordagem. E o Adenauer continua dizendo: um sentido que lhe dê motivação e que lhe explique o porquê e para que vive, constitui-se a maior aspiração do ser humano, né? Nós vamos ver lá nos filósofos antigos, eles dizem assim: olha, o homem deseja, Aristóteles já dizia, o homem deseja felicidade, e a felicidade consiste em fazer o bem, ou seja, desenvolver as suas virtudes. A virtude, mesmo combatendo os instintos, é o que traz a felicidade para o homem. Nós vamos ver em outros pensadores mais existencialistas, como o próprio Sartre, que ele vai dizer que a existência precede a essência, ou seja, primeiro o homem está no mundo, e aí ele vai descobrir o que ele é. Algo que nós, pelo Espiritismo, aprendemos que não é assim. Nós temos inúmeras encarnações, já temos conteúdos, já temos capacidade de aprendizado, e vamos dando uma nova melhorada, uma nova direção para cada existência, e vamos buscando a perfeição ao longo das existências, né? E ele coloca assim: o Cristo assinala que ser perfeito é regra sem exceção para todos os seres da natureza. As plantas também buscam a perfeição, os animais buscam a perfeição, o ser humano busca a perfeição, o universo como todo conspira, de certa forma, a fazer melhor, com mais qualidade, com mais resultados, com maior eficiência, tudo que se faz na vida. Por que seria diferente para nós? Bezerra de Menezes também diz as mesmas palavras de uma forma diferente. Ele diz: a perfeição não é apostolado de um dia. Não, um dia só que eu vou buscar a perfeição, e sim de milênios. Não está falando de 100 anos, ele está falando de milênios. E não é um milênio, que são 1000 anos, são vários milênios. É um trabalho individual de cada um nessa busca da perfeição. E cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje. Cada individualidade traz as suas marcas das reencarnações anteriores, do que fez, do bom uso, das virtudes,
das suas dificuldades e vem elaborando e vem transformando isso, dizendo que cada um significa que nós não vamos ser iguais lá no infinito. Cada um é um e cada um se desenvolve e vai encontrar essa percepção de Deus na maior profundidade, na sua melhoria. E é óbvio que uma pessoa não pode conhecer Deus completamente, porque é a mesma coisa que uma parte conter o todo. Não, é o todo que contém a parte. Então nós precisamos, para entender perfeitamente de Deus, a opinião, a visão de outros seres, de toda a criação, para melhorar um pouco mais a nossa percepção de que é Deus, tamanha imensidão, tamanha grandiosidade de Deus. Nós, como pequenos somos, não conseguiríamos abarcar tudo isso, mas vamos nos melhorando e percebendo o próximo, entendendo a humanidade, o universo, eu consigo fazer uma melhor ideia dessa realidade. Então, de alguma forma, ele vai dizendo: a cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesma, não é pelos outros, não é pelas ordens dos outros, o cárcere ou a libertação de amanhã. Sou eu que me condeno a repetições dolorosas, traumáticas, ou eu que vou promovendo a minha própria libertação, acentuando o caráter da individualidade e do livre-arbítrio que todos nós temos. Pode-se traduzir o ser de perfeitos por não deixe de viver sua vida. Ninguém está dizendo para ser santo de igreja, que fica o tempo todo rezando, que não faz nada, que não faz... Não, viva a sua vida, viva a sua humanidade, do jeito que tu sente e entende a viva. Viva o seu processo de aprendizado, comprometa-se com os seus valores. Tu acha que é certo? Te compromete com isso, vive isso, experimenta isso. Se não der certo, tu vai corrigir, vai aprender, mas leva a sério os teus conteúdos, acredita em ti mesmo, siga sua tendência divina, busque sua essência espiritual, torne-se consciente de sua evolução. Sou eu que tenho as rédeas da minha vida, não é o destino que faz a minha vida, eu que transformo a minha vida, eu construo a minha vida a cada momento com as minhas decisões, com as minhas escolhas, com as minhas preferências. É claro que eu escolhendo um caminho tem as consequências, e eu escolhendo um caminho eu não posso escolher os outros. Uma escolha, várias renúncias na vida acontecem, e eu vou ter que arcar. Mas eu escolhi um caminho errado, eu vou aprender, eu vou entender que é errado, eu vou melhorar, e lá pelas tantas eu vou mudando para aquilo que eu já tenho conhecimento e experiência de que é melhor para mim. Mas é minha experiência, sou dono do meu próprio destino, sou dono amparado pela espiritualidade, pelas intuições, pelos bons espíritos, tudo isso funciona, mas a responsabilidade é individual de cada um, e o meu passado está no presente, e o meu presente vai influenciar sem dúvida nenhuma o meu próprio futuro. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Sempre nós vamos encontrar isso, até no livro dos Espíritos, lei de justiça, de amor e de caridade, ou seja, a justiça sobre todos os aspectos. Eu não vou querer levar vantagem sobre ninguém, vou querer que todos se beneficiem de uma justiça equânime, igualmente distribuída por todos, segundo a sua capacidade, uma lei de amor que vigora em toda a criação divina, e de caridade, fazer além da minha obrigação, fazer com amor, doar aquilo que a gente recebe na nossa própria vida. Ele vai dizendo que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Tem fé, acredita, sente, percebe isso no universo e trabalha para esses propósitos. Tem fé no futuro, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A vida é caminho para a minha evolução espiritual, não é
a vida e os bens materiais para eu viver os bens materiais. Ele tem um propósito, eu tenho os recursos para que eu possa me aprimorar, que eu não me sinta abandonado no mundo. Eu tenho possibilidades de fazer. Exerce a justiça, o amor e a caridade, tem consciência daquilo que me compete, o que eu devo fazer, o que me ultrapassa, sei e reconheço que vai ficar além de mim, mas sabe que tem coisas que Deus tem que fazer e que é a Deus que compete. Eu vou ter que aprender aquela própria realidade. Nós vamos saber também que recebemos o Consolador prometido. Olha, um pouquinho de pensamento a gente já tem e entende. Consolador prometido. É porque vem dificuldades, né? Senão não precisava de Consolador. Não, vem o livro das facilidades. Não, vem um Consolador porque tu vai te frustrar, tu vai te enganar, tu vai errar, tu vai ter que recomeçar, a vida vai ter injustiças, mas tu vai ter que aprender a viver e vai evoluir, apesar de todas as dificuldades. Tu vai ter a companhia do plano espiritual junto de ti. E ele vai trazendo, porque existirão dificuldades. A felicidade não é a ausência de dificuldades, não é isso. E aí nós temos que fazer uma grande inversão definitivamente na nossa cabeça. As dificuldades não é resgate, não é pagamento, não é meu karma, são falta de capacidades que eu não sei lidar com aquela situação. E aquilo é difícil porque eu não sei resolver. À medida que eu vou enfrentando o problema, eu vou ganhando experiência, vou melhorando. Eu tenho tempo infinito, tenho ajuda, eu vou vencer os meus problemas. Mas eu tenho que me dedicar, eu tenho que prestar atenção na vida, eu tenho que trabalhar essa própria realidade. Não permita que as aflições exteriores te destruam a confiança em Deus. E quantas vezes a gente diz, Deus esqueceu de mim, Deus está de mal comigo, isso não podia me acontecer. Eu vou na casa do Evangelho, como é que me acontece uma coisa dessas? Porque tu tem necessidade de evolução, de aprendizado, passar pelos problemas, entender, se transformar, é a finalidade da existência. Não critique os problemas, aprende com eles, supera essas próprias realidades. E nós vamos ter que aprender uma outra coisa, o mais difícil, sair da posição de pedinte e de dependente, de frágil, de carente, de necessitado. É como se nós fôssemos para um hospital e quiséssemos ficar na cama o tempo todo. Ai, me ajuda, bota sorinho, traz comidinha. Quando é que eu vou sair da cama e enfrentar a vida? Eu estou sempre pedindo. E tu já tens, e nós já temos condições de olhar a vida sem rancor, sem mágoas, olhando a vida como trazendo dificuldades para o nosso próprio crescimento. Não quer dizer que eu não possa pedir ajuda ao plano espiritual, que eu não possa principalmente compreender qual a finalidade do que eu estou passando, o que eu vou fazer diante dessas circunstâncias, qual seria a melhor solução, qual a minha melhor resposta para os desafios que a vida me traz. Não é que a vida desfaça os problemas, como eu resolvo, qual é a minha atitude frente aos problemas, qual é a minha atitude frente a uma pessoa maldosa, qual é a minha atitude à frente de um acidente, qual é a minha atitude à frente da ingratidão. Não é a ingratidão que tem que desaparecer, eu é que tenho que fazer a minha mudança, sair da posição de pedinte, de miserável, de necessitado e encarar e passar a dar exemplos na nossa vida daquele que entendeu a mensagem de Jesus como guia, como mestre para as nossas próprias existências. Não permita que as aflições exteriores te destruam a confiança em Deus. Não dá para lutar contra o mar. Exemplo do Adenauer. Não dá para entrar no mar e vou dar cabeçada e tomar caldinho com as ondas que vêm, me engolem e me atiram no chão. Não é isso. Tu não vai mudar a vida. Aprende isso. Mas eu posso conviver, aproveitar a maré e até me divertir. Posso andar de jacaré nas ondas, posso surfar, usar a vida
não contra a vida, mas aproveitando os recursos que ela nos traz. Não se pode dominar a vida, mas podemos aprender e a conviver. Isso que nós temos que entender. E quantas vezes nós queremos mudar? Não, isso não pode ser assim, tem que ser do jeito que eu quero. E nós vamos batendo a cara, vamos sofrendo, vamos nos entristecendo, desconfiando da bondade de Deus, do amor, porque a minha prece não é escutada, eu não sou ouvido, a vida não está contra mim. Não é? É tu que não sabe entrar nesse processo. A pergunta é: mas eu vou morrer? Vai morrer. Mas isso te ensina a valorizar a vida. O tempo que tu tem, é o sabor, é o tempero, porque tu vai morrer, tá depressa, aproveita, faz as melhores escolhas. Então a vida não vai tirar a morte da tua frente, nem daquelas pessoas que tu ama, mas tu vai aprender a conviver melhor e usar aqueles momentos que tu dispõe. Vai ficar doente? Vai ficar doente. Quem não vai ficar doente? Em alguma forma nós vamos ter que desencarnar. E não é em saúde plena. Alguns são, mas vem a sofrer muitas vezes porque diz: não entendo, como é que eu desencarnei? Estava tudo bem, né? Aquele que já está tendo prenúncio de que a coisa não está andando bem, vai dizer: olha, pode ser. Talvez um dia eu venha a morrer, né? Ele pensa assim, não é que ele vai morrer, ele diz: talvez eu venha a morrer um dia, eu estou achando que tem chance disso acontecer, né? Mas o que eu vou fazer? Usar bem a saúde, usar bem o tempo que nós temos, valorizar a vida, valorizar as pessoas. O que eu vou aprender com aquela situação? Não é lutar contra a situação, contra a injustiça, contra a falta de amor, contra a caridade. Eu vou trabalhar. Mas até não é pegar nas armas e na luz, porque o amor, porque a luz não briga pelos outros, não está em guerra. Muitas vezes a gente ouve aquela passagem da Idade Média: a luta é do bem contra o mal. Desculpa, o bem não luta contra ninguém. O bem envolve, o bem acolhe. Não é uma luta de pegar nas armas e lutar e matar o mal. Isso é uma ideia de conceito lá da Idade Média, do maquinaísmo, né? Maquiné que pensava assim: é o bem contra o mal. Acabou isso. Idade Média, nós já estamos em 2026, completamente diferente dessa ideia do passado que nós assistimos. Mas vamos aprender que ninguém cresce sem atravessar obstáculos, nem evolui sem administrar perdas. Ninguém cresce sem ter problemas e dificuldades, e ninguém evolui sem ter que administrar perdas. Vai ter perdas de saúde, de pessoas amadas, de circunstâncias, de bens materiais, de realidades, porque isso é o que vai me transformar e vai fazer eu buscar um novo conhecimento e submeter-se ao atrito da convivência com o semelhante. Atrito, dificuldade com a vida com o semelhante, que constitui um espelho vivo do nosso mundo interior. O Emmanuel já trazia essa ideia muito clara naquele livro dele, Pensamento e Vida. Ele quer dizer: tu pensa e a vida acontece. Aquelas pessoas refletem teus conteúdos interiores. Se eu tratar mal uma pessoa, ela vai me tratar mal. Ela reflete, ela me dá o mesmo comportamento. Eu trato com docilidade, ela poderá tratar com docilidade. Eu maltrato a vida me responde na mesma moeda. Ela reflete o meu conteúdo. Se eu me harmonizar com a vida, se eu compreender a vida, se eu utilizar adequadamente a vida, ela está a meu favor, me promovendo o meu próprio crescimento e o meu aprendizado. Não é como o Emmanuel disse, não é pensamento e vida. Aliás, é pensamento e vida, não é vida e pensamento. A vida acontece, aí eu vou pensar o que está acontecendo. Não, o que eu penso transforma o meu mundo. Se eu entro em todas as religiões, desconfiado das religiões, eu não vou encontrar fé nenhuma, porque eu estou projetando a minha desconfiança. Eu enxergo pessoas me perseguindo, eu enxergo maldade em todo mundo, eu enxergo injustiça em todo mundo, eu enxergo coisas sujas, pecaminosas nos outros, só enxergo isso.
e a vida vai me devolver o que eu enxergo. Então, o comportamento tem que mudar dentro de nós. Nós temos condições de já mudarmos a nossa própria realidade. No livro no Evangelho tem a questão 7, livro dos Espíritos tem a questão 768. O homem tem que progredir. Isolado não lhe é possível. Não consigo evoluir isolado. Por não dispor de todos os caminhos, todas as situações. As outras pessoas criam situações diferentes das minhas que me são necessárias para trazer aprendizado. Falta-lhe contato com os outros homens. No isolamento, no insulamento, ele embrutece, se separa, se isola e não consegue evoluir. Então há necessidade sim, não dá para eu virar as costas para os outros, não dá para eu ignorar que os outros vão exercer influência em mim e eu também vou exercer influência junto aos outros. Nós vamos ver outros pensamentos que estão no próprio Evangelho, mas que a ideia é de um outro filósofo, do Kant, que ele já dizia, quando ele pegou aquele próprio ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem que eu gostaria dos outros. Esse ensinamento, ele tirou, embora ele era religioso, profundamente religioso, ele trouxe para o pensamento raciocinado. E ele diz isso, são as máximas que eu tenho que viver assim. Fazer o bem ao próximo é um imperativo categórico, necessário. Só assim que a vida e a sociedade vai funcionar. Não tem como não ser assim. E ainda faz duas críticas no livro dele, que ele diz assim: muito bem, o homem de bem tem o sentimento de caridade. O homem de bem que tem o sentimento de caridade, de amor, faz ao próximo o bem que gostaria de ver. E o Kant vai dizer assim: se eu faço ao próximo ou ao outro porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu sou muito medíocre. Porque eu não faço o bem porque eu gosto de fazer o bem, nem de ver o bem das outras pessoas. Eu faço o bem por medo. Medo de sofrer, medo de ter uma vida terrível depois. Mas eu não gosto do bem. Isso me dá trabalho. Eu faço obrigado. Eu engulo o sapo porque depois eu vou ver essa pessoa sofrer e eu vou estar de boa. Se tu tem esse pensamento, tu é muito pobre de espírito e não entendeu nada. Outra modalidade que o Kant vai dizer é: eu faço bem porque é a melhor vantagem. Eu vivo 80 anos aqui, depois eu vou ver a eternidade no plano espiritual feliz. Então eu dou 80 anos da minha vida com um infinito de tempo que eu vou viver feliz. Tu é um agiota muito sem vergonha também. Então ele diz: se tu não faz o bem porque tu tem medo, tu é terrível. Se tu faz porque tu é agiota, tu também é terrível. Só tem uma maneira: fazer o bem pelo bem e gostar dessa realidade. Então, o homem de bem buscar a perfeição, é se aprimorar, é enxergar a vida como ela é. E aí é que está um grande fato fundamental. Ninguém que diz que tu tem que amar a vida quando ela for perfeita, quando as pessoas forem boas, quando não houver injustiça. Não foi nada disso que Jesus disse. Amar ao próximo como a si mesmo, do jeito que vocês são. Não é depois, é agora. E essa até traz uma das revoltas de um outro filósofo que criou a tal da ideia do amor fati, que é o próprio Nietzsche. Ele diz: amar a vida como ela é e não como perfeita. E é, sem dúvida nenhuma, um ensinamento de Jesus. Não é quando meu filho souber a ler, eu vou gostar mais dele. Quando meu filho terminar o ensino primário, eu vou gostar mais ainda. Como assim? Tu não gosta do teu filho? Eu gosto dele em todas as fases, em todas as idades, com as alegrias, com as bobagens, com a brincadeira, do jeito que é, sempre. Essa é a visão que nós temos que ir transformando. Mas nós somos cheios de preconceitos. É claro que ao dizer isso a gente diz assim: eu não tenho preconceito. Eu só não gosto de criminoso. Eu só não gosto de ladrão. Eu só não gosto de quem maltrata as outras pessoas. Eu só não gosto daquele que é violento. Eu só não gosto do preguiçoso, que deixa tudo para eu fazer. Eu só não gosto de um monte de gente que não pensa como eu. Eu sou cheio
cheio de preconceito. O meu mundo é o mundo central, é isso que vale, e não é nada disso. Tem que quebrar esse egocentrismo de achar que eu sou o centro do universo e começar a perceber o bem, o bom e a possibilidade da melhoria em todos os seres e em todas as criaturas. Eu não tenho que estar olhando o defeito, eu tenho que ver o crescimento que ela já é capaz. E se ela está nessa situação difícil, ela vai ser muito melhor. E eu vou ser muito melhor ainda dentro desse processo. É uma visão que olha para frente, não fica culpando o passado, não fica presa ao que aconteceu. É agora para frente. Isso que interessa, o que eu vou fazer dentro dessa própria modalidade da vida. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, não é no que ganha. Mas aquilo que eu já sou capaz, eu já levantei da cama, da maca do hospital, eu já começo a distribuir bens, eu não estou na situação de pedinte, eu já começo a distribuir aquilo que a vida me concedeu, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Esse é o caminho do homem de bem, que o próprio Evangelho vai nos exaltando, vai nos salentando e mostrando o melhor caminho. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, de crenças, pois vê nos irmãos em todos os homens. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer no nosso próprio espírito. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. É o que o Evangelho, pela mensagem de Jesus, não se cansa de colocar. E traz ainda o Adenauer uma visão bem clara, utilitarista até do que nós estamos falando. Ele diz assim: o perdoar é o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Quando tu perdoa, tu te liberta de seguir aquela pessoa, de odiar aquela pessoa, de acompanhar o mal que ela te fez e de te prender ao passado. Se tu fizeres esse movimento, é o mínimo de esforço, o máximo de resultado. O perdão é o mínimo de energia para o máximo de benefícios. O perdão te liberta, salva o que sobrou e abre caminho para o futuro. As leis da vida é que farão o reequilíbrio no caminhar. A mágoa e o rancor é virar as costas para o futuro e ficar olhando para o passado. Deus está focado no presente, planejando o nosso futuro. Não está olhando o que eu já fiz, já não está olhando o que passou. Aquilo tem que trazer aprendizados. E esse aprendizado é mais importante do que um insucesso. Até porque que um mau momento não define quem eu sou. Nós vamos ser cheios de maus momentos, mas isso não define a minha essência. Define o momento que eu estava vivenciando e me traz ensinamentos. Mas não quer dizer que se eu me embrulhei na solução do problema e cometi bobagem, eu sou ainda aquele que quer acertar. Eu sou ainda aquele que deseja fazer o bem e que quer se melhorar. Então não tem sentido dar ênfase tanto ao passado, aprender a me perdoar e, claro, que perdoar os outros também, para que a vida seja de prosperidade e eu consiga olhar o próprio futuro. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, ou seja, é o caminhar, não é de onde ele saiu. Ele nasceu numa família boa, um bom espírito. Ele nasceu lá naquele local terrível, cheio de maldade. Então ele está mais atrasado. Não, é a evolução que ele faz, não onde é o ponto de partida. É o progresso que eu consigo fazer. Consegui fazer progresso? Ótimo. Não fiz progresso? Problema. Mas eu não sou tão bom quanto aquele. Ninguém está pedindo para tu comparar com os outros. É contigo mesmo. Conseguiu melhorar? Que bom. Era essa a finalidade. Mas e os outros? O que então? Os outros estão para te inspirar, para te mostrar que é possível, que tem outras maneiras, para que tu perceba a criação divina no outro e possa ter uma dica de qual seria o melhor caminho. Mas tu não tem que ser igual ao outro, tu tem que ser igual a ti mesmo, te melhorando a cada momento desse processo, né?
Tem mais algumas boas passagens desse trecho, mas tem uns ensinamentos ali que o Gandhi traz para nós, que eu acho fundamental o que ele diz. Gandhi diz o seguinte: perguntaram para ele quais eram os fatores que destroem os seres humanos, o que degrada, o que desmancha, que desqualifica, que prejudica o ser humano. E ele traz alguns desses exemplos bem claros, e como é fácil a gente entender o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: o primeiro deles é o prazer sem compromisso. Eu não disse que o prazer é o problema, é o prazer sem compromisso. Eu quero o meu prazer, o outro que se exploda, o outro que sofra. Eu quero construir a minha felicidade, mesmo que seja às custas da infelicidade do outro. Então ele diz: o prazer que tu busca olhando só para ti, sem compromisso, sem responsabilidade, destrói o ser humano. Ele diz: a riqueza sem trabalho. Isso é terrível. Tu não sabe o valor, tu não sabe aquilatar, tu não sabe distribuir, tu não sabe a compreensão que essa questão trouxe, e tu vai usar mal. Pode ser que dê sorte, mas tu não sabe como fazer esse processo equilibrado. Então, a gente para um pouco dessa mania das bets que estão por aí, de querer apostar e ganhar na loteria, e fazer a sorte, fazer o jogo do bicho e daquilo. O dinheiro sem trabalho perverte o homem, desequilibra. Ele se acomoda, ele acha que ele tem privilégios, ele acha que ele não precisa na vida exercitar suas experiências, e não vai ganhar conhecimento, não vai ganhar habilidades, não vai evoluir. E de que adianta acumular riquezas se ele não consegue enriquecer a sua própria alma? Esse é o profundo ensinamento. A sabedoria sem caráter é muito inteligente. Ele passa todo mundo para trás, ele enrola qualquer um. Para que serve uma inteligência dessa? Para assumir compromissos, karmas, necessidades de reencarnações, desequilíbrios para aquelas pessoas que vivem com ele e para consigo também. Isso também vai acontecer muitas vezes. Os negócios sem moral. Olha como ele está dizendo. Ele não está dizendo que o prazer, a riqueza, a sabedoria, tudo isso são coisas ruins, pecaminosas. Não. Ele diz: o prazer, se tu não tiver compromisso. A riqueza, se tu não trabalhares para ela. A sabedoria, se tu não tem caráter. Os negócios, se tu não tiver moral. A ciência sem humanidade. E como a gente vê isso? A gente vê, ano passado se inventou a dinamite para abrir estradas, para quebrar barreiras, para criar comportas, para criar dutos, fazer um monte de coisa. Mas também se usa para destruir, matar pessoas. Os drones, novíssima tecnologia. Posso ver o mundo de cima sem ter que voar, posso fazer fotografias, posso estar em lugares que o homem não pode nem pisar porque se machucaria, posso observar processos perigosos, fantástico. Mas começa a usar para largar bombas em muitos locais. Então, a ciência sem humanidade destrói o caráter, destrói as pessoas, perverte o que existe de bom e pode realmente destruir os seres humanos. A oração sem caridade. Olha como ele diz. Mas eu gosto de orar, eu maravilhoso, eu fico encantado, eu fico capaz de ficar horas meditando, orando. Sem trabalho, sem caridade, é um grande problema para ti. Porque tu sabe e não faz. Tem consciência e não usa. E tu assume um grande compromisso frente a essa realidade. Então é problema sim também essa realidade. A política sem princípios, sem valores. Não preciso nem comentar, né? Isso a gente já está do lado. E aí traz uma pequena passagenzinha no livro que ele diz assim: uma ocasião tinha um pai e um filho caminhando na hora, naquela simplicidade. E o pai diz para a criança: filho, se você não está crescendo e aprendendo, está apodrecendo.
que nem as plantas que já pararam de crescer e já começam a definhar, começam a apodrecer. Se tu não está aprendendo, não está crescendo, tu começou a apodrecer. Quem se acomodar com as forças da inércia, da paralisação, da falta de produção, de se movimentar dentro de si, do que já tem, começa a apodrecer. E a gente sabe que a água parada apodrece. Ela tem que estar circulando, ela tem que estar produzindo vida, ela tem que estar fazendo movimento. E nesse movimento que nós vamos aprendendo. Então, quando a gente começa a perceber a doutrina espírita, ela não é uma religião isolada. Ela não é um fato que a gente senta, reza e vai, toma passe, isso e aquilo, um culto sagrado. Não, são ensinamentos para a vida, em tudo, em todas as possibilidades. De entender ciência, de entender sobre filosofia, de entender sobre religião, de entender sobre o problema com o meu amigo, com o meu familiar, de como encarar a vida, de dar sentido, de dar valor para a vida, mas a máxima de Jesus também está presente. A busca da perfeição, sede do homem de bem, daquele que se esforça, que se movimenta e que se utiliza de todas as possibilidades para o seu próprio crescimento e aprendizado. Obrigado, uma ótima tarde e Deus te abençoe.